Então vamos passar para a nossa Rosana. Um pouquinho d'água aqui para mim. Boa noite, amigos, mais uma vez. É um prazer estar aqui, depois de tanto tempo, né, que eu estava afastada. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós na noite de hoje. E já que estamos falando de Jesus, quando ele nos trouxe o ensinamento do amar ao próximo como a si mesmo, logo em seguida, para que nós não ficássemos com a falsa impressão, com a falsa ideia de que deveríamos amar tão somente aqueles que estivessem literalmente próximos, perto, junto de nós, logo em seguida, Jesus trouxe o ensinamento de amar os inimigos. Só amar aquele próximo que nós mantemos perto, aquelas pessoas que nós queremos que façam parte do nosso convívio, não basta. É preciso amar os inimigos. É aí que se encontra toda a lição de amor de Jesus. Porque como nós somos ainda bastante egoístas, né, bastante autocentrados, nós nos utilizamos sempre como referência, nós queremos que fiquem ao nosso lado as pessoas que nos fazem bem, cuja vibração esteja próxima. Está dando uma chiada, é assim mesmo? Está dando chiada? Não. Cuja vibração esteja próxima da nossa. Não é isso? Quem é que a gente quer ao nosso lado? Os nossos familiares queridos, né? Aqueles parentes que a gente gosta, os amigos e companheiros, aqui, ó, os companheiros da casa espírita, cuja vibração, cujos ideais, cujos pensamentos, valores se assemelham aos nossos. Esses a gente quer. Quem é que a gente tende a repelir, a afastar? Todos aqueles que nos contrariam, todos aqueles que ferem o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque o que nós somos bastante ainda? Egoístas. Né? Qual é o maior problema ainda da raça humana, das pessoas encarnadas no planeta Terra? Os espíritos nos dizem até na questão 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? Abreviando a pergunta, abreviando a resposta, porque ela é longa, eles dizem o seguinte para a gente, que dentre os vícios, né, o egoísmo é o pior. Dele deriva todo o mal. Em todos os nossos vícios, olhem bem, em todos os nossos vícios, em todas as nossas imperfeições, há no fundo o egoísmo, que é a verdadeira chaga da humanidade. É incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade. Então aí a gente pensa, né, por que o nosso planeta está custando tanto a dar uma alavancada para entrar na era aí de regeneração, para que a gente saia desta fase de planeta de provas e expiações e dê um passo a mais, por conta do egoísmo humano, que é o que a gente encontra pelo mundo inteiro, em todos os países, em todas as situações aí que a gente vê, países em guerra, países com guerras civis, governantes tiranos que se apoderam, se apropriam do poder para usurpar os direitos mais básicos do povo. E a gente vê quanta população na África, em vários lugares, na Venezuela, que é o exemplo mais próximo da gente, morrendo de fome, né, com condições de vida subhumanas, porque acima dessas pessoas tem ditadores, governadores, né, que se apropriaram de uma missão, vamos dizer assim, da qual foram imbuídos, de melhorar as condições do povo onde eles estão liderando, mas eles, por ganância, que a ganância é filho do egoísmo, pelo poder, né, pelo autocentrismo,
eles não fizeram nada do que fizeram. E aí a gente se chega aqui perto do nosso Brasil, encontra a mesma situação, né, de descaso de políticos, de governantes, que vão ser responsabilizados, sim, pela lei divina. Porque nós temos a lei, né, mesmo que a sociedade, a lei dos homens, custe a fazer justiça, ou a gente ache que não vai haver uma justiça equânime, vamos dizer assim, né, por parte das nossas leis humanas, eles não escaparão da justiça divina, da lei de causa e efeito, que todos nós estamos submetidos a esta lei, a lei de causa e efeito. Para toda ação nossa, vai haver uma reação. Então, ninguém vai ficar impune. E o que nós estamos vendo diante dessa problemática toda da nossa sociedade, diante dessa violência que a gente abre o jornal, liga a televisão, é todo dia mais um caso de feminicídio. O que é o feminicídio? São companheiros, geralmente são os homens que estão cometendo muito em relação às mulheres. Não é? São os homens que não aceitam a negativa, que não aceitam a recusa das suas companheiras, não é? E se acham no direito de tirar a vida delas. Então, nós estamos vendo essas situações gritantes no nosso dia a dia. E, por outro lado, a população do lado de cá, o que faz? Prega o ódio. É isso que nós estamos vendo. Muita odiosidade na nossa sociedade. Eu espero que nós, como espíritas, não estejamos mais vibrando nesta situação, né? Porque vira e mexe, nós recebemos mensagens mediúnicas nos dizendo, nos informando que isto é uma fase que vai passar, né? E que nós, ao contrário, deveremos vibrar, orar por esses políticos, por esses governantes, ao invés de destilarmos ódio. E está uma odiosidade tão grande por conta dessa política, dessa coisa toda, que o que está acontecendo perto de nós? Amigos estão brigando com amigos por conta de posições políticas diferentes. Hoje já vai começar, hein? Porque hoje já começa a liberar as propagandas eleitorais. Aí vai lá. Você vai votar em quem? Ah, não, esse cara aí, esse meu amigo aqui, como é que pode? Vai votar? Vou excluí-lo do Facebook. Vou excluí-lo das minhas redes sociais. Não quero mais a amizade dele. Como é que pode? Ele é meu amigo e tem essa cabeça, tem essa mentalidade. Vou excluí-lo. E fica essa odiosidade em torno de todo mundo. Então, isso aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, as pessoas estão com tanto medo do outro, com tanto medo da violência, que a gente chega a ter mais medo de um ser humano do que de um cachorro. Já pararam para pensar? Se nós estivermos numa rua escura à noite, tiver um cachorro vagando, a não ser que a pessoa tenha pânico, né, de animais, acho que a gente passa ali batido, não tem medo daquele cachorro nos atacar. Mas se passar um estranho, um desconhecido, a gente já fica receoso. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas batendo palmas para as vinganças coletivas que estão sendo feitas? Por exemplo, um menino de rua aí pega o celular de alguém. Uma multidão se acha no direito de linchar, do linchamento, e aplaudem. E acham que aquilo tem que ser assim mesmo. Porque se a justiça não faz, se a polícia não resolve, o povo tem que fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu me lembro que parece que estamos ainda na época da Idade Média, que a gente vê muito nos filmes, onde as pessoas se reuniam nas praças públicas para o evento do enforcamento. Já viram nos filmes isso? Todo mundo ia assistir o evento de um enforcamento. Olha que coisa mais mórbida isso. Né? E hoje, o que estão fazendo com as pessoas? Linchando. Há pouco tempo, vocês devem ter lido uma notícia que uma moça, se eu não me engano, em Santos, ela era parecida com uma sequestradora de crianças, colocaram o retrato, a foto da sequestradora num poste,
E eles confundiram aquela moça que não tinha nada a ver com a história, só porque acharam que ela era parecida, e mataram a mulher, lincharam a mulher. Parece tempo das cavernas, né? Parece que a gente está lá atrás, naquela época, lá dos tempos bárbaros, mas alguns espíritos ainda são espíritos daquele tempo mesmo, gente. Renitentes, que não querem buscar o progresso, que querem continuar na vibração do mal. Passam-se várias encarnações, séculos, milênios talvez, e as pessoas continuam naquela vibração de ódio. Aí o que o Evangelho nos diz para nós aqui? A vingança, que é o nosso assunto de hoje, né? A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se digue e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então veja, quem se diz espírita não pode pensar em se vingar. Aí nós que estamos aqui há algum tempo na casa, estudando a doutrina, é inadmissível que nós pensemos nessa vibração dessas coisas, né, que nós acabamos de falar. Políticos já sabemos que não podemos xingar nem desejar mal. Não podemos dizer quando cai um avião. Vocês escutam por aí. Podiam ter caído todos os políticos de Brasília. Bem feito, aconteceu isso com ele. Ele vai ter o que merece. Tomara que apodreça na cadeia. Esse tipo de coisa não pode passar, né, pela nossa cabeça. A vingança nasce do orgulho que induz o homem a se julgar mais do que verdadeiramente é, não suportando qualquer situação que possa supostamente rebaixá-lo, até mesmo uma simples comparação. Isso desperta nele sentimentos inferiores, como o ódio, a cólera, incentivando a vingança como forma de defender a sua honra. Ah, mas a gente não pensa mais isso, a gente não quer mais ver sangue, a gente não quer ver ninguém se matando, muito pelo contrário, a gente vibra, a gente faz prece para o nosso mundo melhorar. Mas como é que nós estamos no nosso cotidiano, no nosso cadinho lá, no nosso dia a dia? Vamos trazer esse assunto mais perto de nós, né? Porque a gente está dizendo que não se vinga, mas vingança não é só derramamento de sangue. Não é? Como diz aqui, o nosso orgulho quando está ferido, quando eu sou contraditado, quando eu sou criticado, quando eu sou ludibriado, quando eu sou traído, né, em vários sentidos, quando me passam para trás, quando me agridem verbalmente, quando gritam comigo, qual é a minha primeira vontade, meu primeiro instinto, qual é? De quê? De que é? Revidar, muito bem. É o revide. E esse revide, que ainda está bastante dentro de nós, como um instinto de autodefesa, né, é este revide que nós temos que aprender a trabalhar em nós para não entrar na mesma sintonia. Porque revide é igual a vingança. Né? Se eu entrar na mesma faixa daquele que me ofendeu, eu estou sendo igual ou pior que ele. Qual a vantagem? Eu me senti ferido e eu vou ferir com a mesma arma, eu vou pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Falou comigo assim? Ah, não vai ficar assim não. Está pensando o quê? Está pensando que é melhor do que eu? Com quem você pensa que está falando? Não é assim?
Então nós nos achamos, como diz aqui, muito mais superiores do que realmente nós somos. Nós nos achamos lá em cima, né? Ninguém pode fazer nada com a gente, ninguém pode nos criticar. Aí a gente tem aquelas situações da nossa vida cotidiana, da nossa vida corriqueira, e como é que a gente se comporta. Quer ver os lugares mais comuns para acontecer o revide? Supermercado, as filas, o trânsito, os transportes coletivos, não é? Nosso dia a dia, nossa rotina. Se nós estivéssemos trancafiados dentro de casa, ninguém nos incomoda, ninguém nos incomodaria. Mas como nós temos que viver, nós temos que conviver em sociedade, não é? Nós passamos por estas situações de incômodo muitas vezes. Vejam bem, uma vez eu estava num supermercado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e eu vi um acontecimento dentro do mercado que me fez muito mal, eu nunca mais esqueci, e jurei para mim mesma que eu não iria mais fazer compras na véspera de Natal, no dia 24. Primeiro, porque o supermercado fica muito cheio e a gente não consegue nem estacionar, né? Segundo, diante do fato que eu presenciei. Cheguei no mercado, realmente estava cheio, consegui estacionar. Quando eu estava naquela banca ali de frutos secos, escolhendo, ao meu lado tinha um senhor de meia idade, não era nem novo nem velho, também escolhendo frutos. De repente, chega uma senhora acompanhada da neta, que devia ter uns 6, 7 anos, uma criança pequena, e faz um verdadeiro escândalo para cima do homem. Seu safado, quero ver você agora pegar minha vaga, mas criou um caso tão grande, gritou tanto que veio segurança, eu me senti tão mal com aquela situação que eu me afastei, e a criança dizia, para, vó, vambora, puxando a avó. Quer dizer, a criança constrangida, envergonhada, com medo daquela situação, e ela estava simplesmente brigando com ele, porque este homem tomou uma vaga, no supermercado cheio, estacionamento cheio, ele tomou o lugar dela na vaga, né? Ela deve ter demorado muito mais tempo para entrar, para achar outra, mas ela, né, se fosse uma criatura sábia, o que ela faria? Bom, já estacionei, hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal, o meu objetivo de estar aqui é fazer as minhas compras para fazer o quê? Confraternizar com a minha família o aniversário de Jesus. Mas não, ela criou ela atacou a psicosfera geral, que deve ter feito mal a todo mundo e a ela também, a neta dela e a ela também. Porque quando a gente entra nessa sintonia, sempre a gente vai sair mal. Né? A sintonia da briga, da discussão. Porque os nossos hormônios, né, adrenalina, enfim, tem outros aí, eu não sou especialista nesse assunto. Os nossos hormônios, eles se desequilibram, a gente fica com dor de cabeça, quem tem problema de pressão, a pressão sobe, a gente fica com dor de estômago, o nosso dia já está estragado. Então faltou a ela o quê? Sabedoria. Valia a pena ela criar essa confusão toda por causa de uma vaga? Meu marido outro dia estava, no início do ano, teve uma chuva, não sei se vocês lembram, teve uma chuva muito forte aqui no Rio, e a água começou a encher assim na altura das pernas da gente. Ele estava dentro de um ônibus, naquela parte de trás, que fica aquela galera ali toda imprensada, né? E de repente meu marido viu que tinha uma mulher, uma moça nova, com um bebê recém-nascido no colo, andando no meio daquela água, com a água pelo joelho. Então ele gritou para o motorista, motorista, para aí, vamos dar uma carona aí para uma moça que está com um nenenzinho no meio da chuva. E o motorista se fez de rogado, né? Não se fez de rogado, continua andando, e a galera lá atrás, enfurecida, começou a gritar com palavrões, né, para o motorista, que se o motorista não parasse, eles iam pegá-lo. Bom, o motorista parou, o que interessa é isso, o motorista parou, o meu marido desceu, né, lá na porta de trás, socorreu a moça, amparou a moça, sentaram a moça, problema resolvido, né? Só que não. Uns 300 metros depois, já chegando ao ponto final, um daqueles rapazes diz assim, agora ele vai ver. Aí o meu, quer dizer, não ficou satisfeito. Olha como nós somos ainda tão irracionais, né? Veja, resolveu o problema, chega, né? Não.
agora ele vai ver. Aí o meu marido chegou para ele e disse, rapaz, deixa disso, vambora, já resolveu o problema aqui da moça, nós vamos perder o metrô. Aí ele se tocou, o rapaz se tocou realmente que ia ser burrice, porque ele ia perder o metrô, com certeza chegaria atrasado ao trabalho e largou a situação. Olha quantos casos a gente tem e quantas vezes nós podemos estar vivenciando esse tipo de energia. Um motorista de Uber, há pouco tempo, me contou que estava muito cansado, já era altas horas da madrugada, ele estava em Campo Grande, tudo deserto, sinal vermelho, ele se distraiu, freou em cima de um outro. Aquele ficou tão revoltado que na hora que emparelhou com ele, fez uma menção de pegar uma arma. E esse motorista do Uber, imediatamente, ele teve uma reação inteligente. Ele abriu a janela e falou, oi, meu amigo, desculpa aí, eu quase bati no seu carro, mas é que eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu nem percebi que o sinal estava vermelho. Ele quebrou o homem, como a gente diz, né? E o homem, vai na paz, não sei o quê. Então, é essa atitude que nós temos que ter. Então, aqui no Fonte Viva, eu encontrei umas citações que para nós, né? Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima. E perguntemos a nós mesmos, que temos de nós próprios para dar? O que a gente tem para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Eu lembro que o Gilberto sempre fala que às vezes nós somos o único evangelho que a pessoa lê. Ou seja, a pessoa não lê nada, a pessoa não tem religiosidade nenhuma. A pessoa, independente de religião, estamos falando de religiosidade, a pessoa nunca se encontra com Deus para fazer uma oração. A pessoa nunca faz um bem para o próximo, é o egoísta ao extremo. Então, se você tiver uma atitude diferenciada, uma vibração diferenciada, ele vai ler em você, ele vai observar em você que você é diferente dos outros que ele está acostumado a lidar na situação de vingança. Porque está todo mundo assim, toma lá, dá cá. Ele vai ver uma diferença em você. Então, é como se você fosse o evangelho que ele tivesse lido. E nós, como espíritas, nós temos a obrigação de fazermos reverter essa situação. Não é porque nós sejamos já bonzinhos, não. Porque a nossa primeira reação, os que já não têm mais este tipo de reação, maravilha, já estão de parabéns. Já estão tirando de si grande carga de egoísmo. Porque todos nós, cada um de nós tem egoísmo em si. Então, os que não se abalam mais, né, com a agressividade do outro, já estão de parabéns. Mas o nosso primeiro instinto é aquele de revidar. Não é? Então, aqui, ele diz assim, que reações provocamos no próximo? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que distribuímos com os nossos companheiros da luta diária? É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O comportamento diferenciado vai acender uma luzinha da ignorância. Né? Então, nós temos lá, né, a oportunidade de fazer diferente, de levar para o próximo o que nós estudamos aqui na Casa Espírita, o que nós vemos aprendendo, vemos ouvindo, né, nos trabalhos, nos estudos, nas palestras. Isso não é para ficar aqui, não, é para a gente levar lá para fora, levar nessas situações todas essas situações todas diferenciadas, né, que a gente vê aí de agressividade, de inconformismo, né, de maldade, de crueldade. A gente tem que se colocar como espírita nessas situações, fazendo o diferencial. Não é lavando as mãos, né, e nem endossando o que de errado os outros estejam fazendo. Como é que a gente lida também, né? Já falamos aí na sociedade.
Como é que a gente lida com os nossos vizinhos? Já saímos da rua, agora estamos voltando para os vizinhos. Quem é que não tem na sua vida um vizinho inconveniente? Temos ou não temos? Eu já tive um, graças a Deus, agora eu moro num prédio que tem 6 moradores, 6 por cada corredor, e todo mundo é afável um com o outro, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se dá bem, não tem problema nenhum no meu andar. Mas eu já morei num prédio de 3 andares, 6 moradores, e tinha um senhor de idade, que era a pessoa mais velha daquele prédio, que ele infernizava a vida de todo mundo. Sabe aquela coisa que todo mundo quer fazer alguma coisa, todos queriam fazer alguma coisa para melhorar, todos queriam fazer um benefício, queriam plantar uma árvore, vamos, um exemplo bem simples, vamos para enfeitar ali, fazer uma jardinagem ali na frente do prédio. Ele dizia, não concordo, não pago. As coisas mais mesquinhas. E nessa história do não concordo, não pagam, os outros 5 diziam assim, bom, eram 6, né? Não, nós vamos fazer a gente, deixa ele para lá, não vamos nem cobrar dele. Mas aí a coisa foi chegando a um ponto que as pessoas, não, aí desaforo. Aí os 5 viraram 4. O 4 viraram 3. No final, só estava virando eu e outra pessoa. Eu falei, aí não dá. Aí realmente todo mundo foi procurando outros lugares, todo mundo se mudou dali por conta disso. Por incrível que pareça, né? Então, como é que anda? Mas é para a gente desejar mal para essa criatura? Qual é a vibração dessa criatura? Está vivendo num mundo de total egoísmo, de total ignorância espiritual. Então, é para a gente ter a paciência, a caridade da paciência de fazer uma oração para eles. Né? Agora, temos também vizinhos maravilhosos. Minha família nós temos amizades de quase 60 anos, já foi passando de filho para neto, né? Com vizinha, viraram amigos, viraram pessoas da família. Né? Então, o que a gente vai fazer com um vizinho desse? A gente vai e ele joga o lixo para a nossa porta. A gente vai lá e joga o lixo de volta na porta dele? Ou quando for a nossa hora, a gente também vou me vingar. Vou jogar o lixo na porta dele. A gente vai fazer isso? Não. Que tal a gente pegar, surpreendê-lo e varrer a porta dele? Aí ele vai, poxa, no fundo ele vai pensar, eu joguei lixo na porta dela e ela está varrendo o meu lixo. Olha lá, vão ler um evangelho na gente. Mas então não adianta, gente, a gente, né, usar esse argumento mais do olho por olho, dente por dente, era na época de Moisés. Nós não estamos mais nesta época. Né? Os companheiros de casa espírita, os companheiros de trabalho, como é que a gente vivencia isso? Porque nós pensamos que aqui na casa espírita reina uma paz total entre as pessoas. Né? Em todos os grupos de trabalho, em todas as frentes de trabalho, todas as pessoas se harmonizam totalmente, se ajudam totalmente. Será que é assim? Será que é assim? A Beth está dizendo que não é. Tem conflito? Tem problema? Tem. São personalidades diferentes, são espíritos diferentes, são espíritos que estão em diversos graus de progresso espiritual, não é verdade? Então, o que acontece muitas vezes, a gente sabe de muitos casos de companheiros aqui, porque a sua ideia não foi acatada, não vou mais naquela casa espírita. Eu tinha uma ideia tão maravilhosa, mas não quiseram acatar minha ideia. Está pensando o quê? Não vou mais. Não acontece? Aí o pessoal está rindo. Já ouviram isso? Acontece isso. Então, nós temos que tomar cuidado, primeiramente conosco mesmo. Não é? Conosco mesmo. Quantas vezes, se o Gilberto chamar a atenção, se a coordenadora da evangelização nos chamar a atenção, a pessoa fica cheia de palavra melindre. Melindre e se afasta da casa espírita. Quantos companheiros já se afastaram daqui por conta do melindre? Ah, fulano só gosta da ideia do outro, fulano não vai com a minha cara. Às vezes a pessoa naquele dia está passando mal. Não está com uma cara muito bonita porque está passando mal. Aí o outro acha, nem olhou para a minha cara, nem falou comigo, eu falo com ela sempre. Puxa, né? Não lembrou do meu aniversário, eu sempre lembro do aniversário dela. Não é assim que a gente ainda vive? É ou não é, gente? São coisas da nossa
da nossa rotina que a gente tem que policiar. A gente tem que fazer o bem sem receber nada em volta. Meu marido, que não é espírita, ele tem uma seguinte teoria, que à primeira vista parece até assim, egoísta, esquisita, mas dentro da ótica dele, já que ele não é espírita, chega a fazer até um certo sentido. Ele diz assim, quando eu quero ajudar alguém, eu vou, faço e vou adiante. Como eu não espero nada de ninguém, ele já é radical, eu não espero nada de ninguém, se não vier o agradecimento, a retribuição, se mais tarde a pessoa me espizinhar, eu não ligo, eu não esperei nada mesmo, né? É uma situação. Né? Então, a gente fazendo essas coisas, saindo, abandonando a casa espírita, porque o outro me olhou torto, porque o outro chamou minha atenção, porque o outro não concordou com as minhas ideias, é o Gilberto que vai sair perdendo? Não, né? Depois volta. Às vezes acontece também, anos depois a pessoa sente falta e volta. Então, olha só quantas vezes a gente age com ignorância contra nós mesmos. Parecemos ainda aquelas crianças que batem o pé, não vou fazer, não quero, né? E a gente age contra a gente mesmo. A gente grita com o outro, depois passa mal. A gente diz uma palavra que não devia dizer, aí depois fica, puxa, por que eu não calei? Se eu tivesse fechado a boca, a situação não teria piorado. A situação só piorou mais ainda porque eu revidei. Né? E no trabalho? Eu tenho lá aquele companheiro difícil, complicado, que se pudesse me dava uma rasteira todo dia. Não tem essas antipatias que a gente diz que são antipatias gratuitas? Aparece lá a pessoa, tudo que eu faço no meu trabalho, o cara desfaz. Se ele puder tomar o meu posto, tomar o meu lugar, tomar o meu cargo de chefia, ele vai lá e faz também. Caramba, como é que eu vou lidar com uma pessoa dessa? Primeiro, tentar fazer uma prece para que ele melhore. Porque pessoas melhores, pessoas mais amadas, elas tornam o mundo melhor. Né? Depois é também não entrar na mesma sintonia e fazer a mesma coisa lá do vizinho. Né? Vou varrer o lixo dele. Se ele tiver que depender de mim para uma situação no serviço, e como ele implica comigo, ele não gosta de mim, eu não vou fazer de pirraça, é isso? Ou eu vou fazer porque me cabe, faz parte da minha função, o serviço, o empreendimento lá está acima de tudo, eu sou remunerado para fazer bem o meu serviço e para fazer tudo que esteja ao meu alcance para aquela empresa, aquela escola, aquele hospital prosperar. Não é? Então, eu não posso entrar e dizer, não vou fazer não. Ele me prejudica agora que ele está precisando de mim para entregar esse papel, eu não vou entregar nada. A gente pode fazer isso? Olha quanta vingancinha branca. Né? A espírita diz que não está mais nessa coisa do feminicídio, de jogar como aquele rapaz de Niterói, que porque achou que um porteiro bonitinho, né, um rapaz novinho, estava olhando para a namorada dele, ele urdiu uma vingança pior ainda, porque até no livro aqui diz, do Evangelho, que quando você age mal, mas porque foi no momento de cólera, tem um peso. Mas quando você vai tramar, urdir uma vingança, né, a tua responsabilidade, o teu demérito é muito pior. O rapaz, porque achou que o porteiro estava olhando para a namorada dele, comprou aquele galão de gasolina, e quando o rapaz menos esperava, jogou o galão. Eu nem sei se esse rapaz está vivo, mas queimou 80%, eu acho, do corpo, acendeu um isqueiro e foi embora. Gente, uma coisa assim, brutal, né? Bastante animalesca. Então, nós ainda estamos, né? Essas pessoas que aparecem na nossa vida, por que apareceu esse desconhecido que eu nunca vi na vida lá no supermercado, lá dentro do ônibus? Provavelmente eu não vou encontrar mais, porque ele vem para me agredir e eu tenho que ficar calado. Eu não vou ver mais aquela criatura mesmo. Eu acho melhor tomar lá da cá, pagar na mesma moeda. Mas essas criaturas que aparecem na nossa vida, são irmãos nossos, né, que estão em estágios diferentes de evolução. Nós temos que ter este tipo de pensamento para poder aceitar, entender estas pessoas. Né? E essas pessoas, para nós, são pessoas testes.
Sabe aquele teste, aquela prova que a gente vai fazer, que a gente tem que colocar ali o nosso conhecimento? Então, são testes. Teste para a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa abnegação, para não reagirmos na mesma faixa vibratória. É um bom teste para a gente saber como anda a doutrina espírita dentro da gente. Gente, e não é milagre, é exercício diário, porque é difícil. É muito difícil a gente não entrar na sintonia de quem vem com agressividade para a gente. Então, isso é um exercício que todos nós devemos treinar. Agora, nós vamos na parte mais fácil, família. É a parte mais fácil? É mais fácil perdoar na família? É a parte mais difícil. Primeiro, porque nós não podemos fugir dos familiares, não é verdade? O vizinho que me incomoda, se eu quiser eu fico trancada na minha casa, eu nem vou olhar para o vizinho. O colega de trabalho, se eu puder, eu vou para outra sala, outra sessão, peço transferência da escola que eu trabalho, do hospital que eu trabalho, para ficar livre daquela pessoa que está me importunando muito. Mas os familiares, eu não posso fugir deles. A família está ali todo dia com a gente. E, normalmente, na família, ou tem também aqueles companheiros testes, ou tem também quem? Quem é que vem encarnar na nossa família para testar a nossa compreensão, a nossa abnegação, a nossa paciência, o nosso amor? Quem? Os inimigos do passado. São eles que muitas vezes retornam na nossa família. São, às vezes, séculos e séculos de inimizade. Né? Um não pode chegar perto do outro. Então, como tábua de salvação da gente, como última oportunidade, vamos dizer assim, a espiritualidade acho que até cansa da gente, de tanto vir reencarnado, é amigo, é vizinho, e ninguém melhora. Agora vocês vão ser da mesma família. Agora vocês vão ser marido e mulher, irmãos que não se bicam. Que não há uma família, eu não conheço, vocês conhecem? Não há uma família que não tenha problema entre si, entre seus membros. Quando não é naquele núcleo mais fechado, pai, mãe, filhos, às vezes é uma harmonia naquele núcleo, uma beleza. Mas aí entra uma cunhada, entra uma nora, entra uma sogra, entra uma namorada do filho, né? Entra um namorado, entra os agregados, que chegam muitas vezes, né? E às vezes uma pessoa, por incrível que pareça, tem o poder de desarmonizar a família toda. Não é? E a gente tem que fazer valer a lei do amor, que a doutrina nos ensina, né? Não podemos entrar na mesma sintonia. Se for muito difícil conviver com aquela pessoa, que façamos como o Chico, né? O Chico disse para a gente o seguinte, eu até escrevi aqui o que ele fala para a gente. Bom, ele diz para a gente o seguinte, se for difícil, se não conseguirmos conversar com os nossos desafetos, se não conseguirmos tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas orações, né? Se nós não conseguimos conviver, fiz de tudo que eu podia para conviver com aquele familiar. Ele não quer aproximação, ele prejudica todo mundo, né? Ele é uma pessoa dificílima. Então, vamos incluí-lo nas nossas orações. Não vamos usar aquela vingança indireta, aquela bem... Não tem a inveja branca, que todo mundo fala? Tem também a vingança branca. Ele vai se entender com Deus. Deixa ele, o que é dele está guardado. Isso é vingança, gente. Né? Tomara que ele passe por isso com o filho dele. Aí ele vai ver o que é bom. Não é? Deus está vendo. Deus está vendo. Então, Deus está vendo realmente. Todos nós vamos responder a Deus. Não precisa a gente lembrar Deus, não. Deus sabe. Né? Não precisa a gente querer brincar de Deus quando a gente, todos aqueles que fazem apologia a porte de armas, né? Todo mundo tem que estar armado mesmo, ter uma arma no carro. Se vier me agredir, eu mato também. Apologia a porte de armas. Apologia a... Como é que é? Pena de morte.
a pena de morte, está querendo brincar de Deus. Porque aqui no Evangelho, né? Os trechinhos aqui do Evangelho, ele diz o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Deus deu a nós esse poder, direito de vida e de morte? Não, né? Só a natureza conferiu ele esse direito para reformar para se reformar a natureza, né? Que morre, né? Para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Se nós não podemos tirar a nossa vida, como é que nós vamos vibrar negativamente contra a vida do outro? Aquela vingança, tomara que morra, tomara... Eu escutei esses dias uma reportagem de um jornalista que estava falando sobre os 25 anos da morte daqueles meninos da Candelária. Todo mundo lembra, né? Que foi uma coisa muito chocante, uma coisa bárbara. Tinha acho que uns 40 meninos, o tempo passa muito rápido, né? Os 40 meninos dormindo ali nas marquises, passaram os policiais e saíram atirando. 8 morreram. Então o jornalista que foi cobrir essa matéria, ele estava dizendo isso na televisão, só 25 anos atrás, ele diz que foi uma coisa tão terrível para ele, que ele sentiu assim, uma dor profunda de ver aquela maldade que fizeram, que ele até hoje, olha, 25 anos depois, ele não consegue passar na Cinelândia, ele nem procura nem passar mais por lá, porque ele sente um mal-estar danado. Mas no dia, na época em que ele foi cobrir este fato, ele ouviu pessoas dentro do ônibus dizendo assim: deviam ter matado todos. Triste, né, gente? Quando a humanidade ainda está pensando nesta vibração, quando não vê no outro um irmão. Aí a gente para e pensa, né? Nós espíritas temos a obrigação de ampliar a nossa capacidade de visão, a nossa capacidade crítica, né? Diante dos fatos. O que eu vou colocar? Eu tenho que colocar o meu conhecimento espírita nas situações rotineiras, nas situações de vida. Então, quando eu vejo um menino roubar um celular e ser linchado, a pessoa fazer crimes de vingança, de total crueldade, de total ódio, né, como fizeram com esses meninos, o que eu tenho que pensar em primeiro lugar? O que levou aquele espírito, porque é um espírito tal qual nós, o que levou aquele espírito a chegar naquele grau de ruindade, naquele grau de crueldade? Como foi a educação que ele recebeu? Será que ele teve família? Que família? Nasceu numa família, provavelmente, mas como a família o conduziu? Porque podem ser pobres, mas ter uma estrutura moral. Será que tiveram alguma estrutura moral? Será que for a escola? Que educação foi oferecida a essas crianças? Será que tiveram acesso à saúde? Então, quer dizer, o indivíduo também é produto, né, o espírito, produto do meio. Só o espírito que se esforça muito, né, que vence a si mesmo, que vem em todas essas contrariedades de vida e segue o caminho do bem. Né? Mas a maior parte, abandonada pela escola, abandonada pela família, abandonado pela sociedade, chegam a este grau total de crueldade e descaso para com a vida humana. Então a gente tem que olhar tem que olhá-los com este olhar. Vamos achar bonito o que eles fazem? Não. O erro é sempre o erro. O crime é sempre o crime, né? Tem que ser combatido. O erro vai ser combatido, né, num determinado momento. Mas é com esse olhar que a gente tem que olhar. O que aquela madame bonita, bem arrumada, que provavelmente teve uma boa educação, provavelmente frequentou as melhores escolas, por que ela trata tão mal, com tanta agressividade, os porteiros, os empregados, todos os seus subalternos, os que trabalham para ela? Por quê? Que espírito é aquele? Que grau de egoísmo essa pessoa ainda tem para agir desta forma com os seus semelhantes? Que grau de orgulho, de vaidade
Aliás, o orgulho e a vaidade é que nós temos que ir extirpando. Não é a vaidade física não, viu gente? Porque as mulheres gostam de andar bem arrumadas. Não é essa vaidade não. É aquela vaidade do espírito, aquela vaidade moral. Eu estou acima do outro, meu cargo é mais importante, eu tenho mais poder do que o outro, eu posso mandar e desmandar porque eu estou acima na escala social. Então eu acho que eu posso fazer o que eu quero com o outro, eu posso agredir, eu posso ser indiferente, eu posso ser desumano. É outro momento muito triste da história da humanidade, é triste e com os nossos olhos de hoje é até bastante curioso. De certa forma chega a ser um pouquinho até cômico. Lembra do duelo? Que a gente só vê em filme, né, gente? Isso não existe mais nas nossas leis, o duelo. O que eram os duelos? Um ofendia o outro, aí eles escolhiam padrinho, as armas, podia ser um revólver, podia ser uma espada, escolhiam padrinhos para organizar aquela desforra moral, porque foram ofendidos na sua honra, na sua dignidade, então eles iam tirar ali a diferença, o que fosse mais hábil, ia matar o outro. Chega a ser patético isso, né, gente? Vamos parar, chega a ser cômico, patético, ter pessoas que pudessem bater palma para aquilo, os padrinhos, tá certo. E por curiosidade, eu fui pesquisar, eu trouxe palmas para o Brasil, porque a gente falou em pena de morte, aqui não tem. Né? A gente falou em armamento, armar a população, e nós não temos. E, não, se Deus quiser, não vamos ter, não. Agora, olha só que coisa curiosa, do nosso Código Penal brasileiro de 1890, já era crime o duelo. Todos os envolvidos em duelos tinham alguma punição, incluindo os padrinhos. Aqui no Brasil, se pegassem pessoas e os padrinhos no duelo, né, apoiando o duelo, iam ter punição. Né? Em caso de morte, a pena era de 1 a 2 anos de prisão. Né? A igreja condenou o duelo, porque a igreja também aprovava o duelo. Interessante, né? Só em 1891. E mais curioso ainda, porque a gente acha que isso... Aqui no Brasil, sabem quem é que duelavam muito? Os jornalistas. Tem jornalista aqui? Os jornalistas duelavam muito. É até engraçado, duelavam, brigavam, vamos escolher as armas, às vezes iam beber juntos, esqueciam da briga e viravam amigos. Mas era um hábito dos jornalistas, lá no começo do século passado, né? No final do século, outro século, e a gente vai até se perde no tempo. E mais curioso ainda é que no Uruguai, a prática do duelo vigia até 1992. Idade do meu filho, há 26 anos atrás, ainda havia duelo no Uruguai. Gente, que coisa patética, não é? É um negócio meio estranho, né? Parece assim, totalmente defasado, parece uma coisa lá que a gente vai buscar lá naqueles filmes de capa e espada. Oi? Bem primitivo, não é? Para a gente terminar, eu acho que ainda dá tempo. Tudo isso que a gente falou, né? Todo esse mal que a gente ainda encontra, essa agressividade, essa falta de amor ao próximo, essa falta de empatia que nós estamos vivendo, esse individualismo muito grande, essa sanha pelo poder desmedido, sem a preocupação com o que está ao lado, sem amor. É uma época que a gente está vendo sem amor, mas não vamos entrar nessa de dizer os tempos estão piorando. Não estão piorando, não. O homem, infelizmente, sempre foi assim. E hoje nós estamos melhores, com certeza. A sociedade está melhor. É porque o bem é tímido. O bem não aparece. As notícias boas aparecem na televisão? Não aparece. Se a gente chegar agora em casa e ligar o celular, a televisão, as notícias, né? Internet, um monte de assassinatos, um monte de crime. Porque o crime, o mal, ele não tem vergonha, ele chama mais atenção. E o bem é recatado. Tem uma história de Jesus com Pedro, muito bacana, que eu vou usar para terminar aqui a nossa...
no nosso estudo, né? Que onde Jesus está caminhando com Pedro para a pregação. E Pedro era um discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, muito amoroso com Jesus, muito amigo de Jesus, tanto que ele ajudou a continuar a obra de Jesus, né? Depois que Jesus voltou ao plano espiritual. Ele era muito amigo, mas ele era um homem assim muito reativo, né? Muito reativo, pulava nas trouxas. Ele ficava muito indignado com as coisas. Ele não aceitava os malfeitos, ele era muito ansioso. Então, ele, certa feita, passeando com Jesus, né, caminhando pelas suas pregações, ele diz assim: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos, que eu quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus? Ele queria afastar os inimigos do caminho de Jesus, para que a pregação, o evangelho de Jesus tivesse mais sucesso, né? Se estivesse ali escutando Jesus, só pessoas amorosas que queriam aprender, que sucesso não seria? Mas Jesus convivia com todas as pessoas. Então ele queria saber, perguntava para Jesus onde estavam os inimigos. Aí Jesus dizia para ele assim, ó, a experiência tudo revela no momento preciso. Como que diz, calma, as coisas vão acontecer a seu tempo. Ó, exclamou então Pedro, impaciente. A experiência demora muitíssimo. Aí o Jesus disse para ele, olha, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Aí Pedro se calou desencantado. Ele queria uma resposta concreta de Jesus. Ó, o inimigo está ali, ó, vamos combater. Ele queria uma resposta concreta e Jesus não deu. Jesus sabia que ele ia descobrir por ele próprio onde estavam os inimigos. Qual não foi, no meio da caminhada, antes que ele pudesse fazer outra pergunta a Jesus, Pedro então notou que atrás de umas velhas figueiras, né, que estavam às margens, havia um desconhecido. Certamente era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se. Saia daqui, né? Ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo a viva força, Diamantina risada, né? Se fez ouvir. Sabem quem era? Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, se juntando à pequena caravana. E ele já achava que era um inimigo, que ele tinha que ir lá combater, né? Então Jesus disse para ele, Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Ele sentiu medo e atacou. Isso não acontece com a gente? A gente às vezes sente medo, já ataca primeiro, né? Bom, recomposto o grupo, continuaram, né, a andar. Aí Jesus pergunta para ele, Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara, na hora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Assim, eu pulei a situação, foi outra situação vivenciada, né? Era um levita que estava passando por eles, lendo passagens da Torá, e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso, ignorou Jesus. Aí ele já se invocou com aquela cólera. Então Jesus diz que a cólera é um perseguidor cruel. Depois eles passaram por um outro judeu grego que tinha sido curado por Jesus, né? Não, esse aqui é outro, peraí, é que a história tem muitos nomes aqui. Assim, passou um camarada que disse que um amigo dele, um conhecido dele, leproso, curado por Jesus e que fugira para Jerusalém, estava acusando o Cristo com falsas alegações. Então veio um camarada dizendo, sabe o meu amigo fulano de tal, aqueles nomes Zeconias, ele foi curado por Jesus, mas está falando mal de Jesus à beça. Aí Pedro virou bicho, né?
começou a reclamar, amaldiçoar o nome, aquele é o ingrato. Aí Jesus disse para ele: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Até 70 vezes, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste também rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com um velho romano semi-paralítico que era carregado naquelas liteiras. E esse romano, cuspiu, olhando para Jesus de um modo sarcástico, debochado. E Pedro então diz assim: eu queria, mestre, que tu curasse a paralisia dele, só para ele aprender a não debochar de ti. E aí Jesus diz assim: Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Aí, por fim, né, chegaram à mesa de certos Adias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar, isso é engraçado, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Então vem um homem que frequentava Roma, aqueles palácios, conhecia as pessoas, começou a meter pau lá naqueles governantes, né, naquelas pessoas ricas que moravam lá, e Pedro ajudou a meter o malho também. É isso que a gente faz na maledicência? Pedro começou a olhar curioso, ouvir curioso, é mesmo? Pois é, também acho, também devia. Aí Jesus, esse é engraçado, que Jesus pegou e disse assim para ele: Pedro, quantas vezes você já foi a Roma? Nunca estive lá, Senhor. Falaste com tanta desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida, Jesus acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. E Jesus, então, conclui, né? Isso serve bem para a gente. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência é que são os nossos piores inimigos. Os nossos piores inimigos moram dentro de nós. A gente agride porque se sente ameaçado. Porque aquilo que o agressor está mostrando reside ainda dentro de mim. Só uma historinha para a gente pensar, bem curtinha. Uma menina estava com 2 maçãs suculentas na mão, muito vermelhinhas, do mesmo tamanho, bem cheirosas. E a mãe viu e disse assim: filha, me dá uma. A menina olhou para uma, olhou para outra, mordeu uma, mordeu a outra. O que nós pensaríamos? A mãe pediu uma maçã, ela tinha 2 maçãs iguaizinhas, do mesmo tamanho, cheirosas, suculentas, ela morde as 2. Qual é o pensamento que vem na nossa cabeça? Essa garota é o quê? Egoísta. Poxa, 2 maçãs, a mãe pede uma, ela vai morder as 2? É a primeira coisa que ela vê, que garota egoísta. Só que, depois que ela morde as 2 maçãs, ela diz assim: toma, mãe, essa aqui é a mais docinha, fica com essa. Então aí serve para mostrar para a gente que como nós somos reativos. Antes da gente saber o que está acontecendo, a gente já sai na frente para reclamar, para agredir, e é daí que advém muitas dificuldades na nossa vida. Então, que nós paremos, né, para lembrar, resumindo tudo que a gente falou, tinha outras coisas, tem outra história bonita, mas o tempo tem ponteiro curto, né, Gilberto? O relógio tem ponteiro curto. É que nós nos lembremos, né, mais uma vez, o que nós podemos fazer para colaborar para o mundo melhor, né, um mundo melhor. Porque se nós agirmos nessa sintonia, a gente vai deixar esse mundo cada vez pior. Já estamos colaborando, justamente, né? O que eu posso fazer? Como eu posso me modificar para ajudar a modificar o mundo, né? Então é isso, gente, que nós fiquemos com a lembrança de Jesus, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que o Marcos fez aquela brilhante palestra na segunda-feira, lembrando que todos esses personagens sofreram injúrias, sofreram calúnias,
sofreram decepções com as pessoas, ingratidões e nunca reagiram de forma ofensiva, sempre oraram, sempre pediram ao Pai por aquelas pessoas. E que a gente comece a treinar, porque é questão de treino, não é fácil, é treinar. Eu estou tentando treinar a ser menos reativa. A história da maçã, né? A ser menos reativa. Vamos pensar primeiro, vamos deixar a pessoa acabar de falar, para a gente ver, né, o que está se passando ali. Tá bom? Então, que Jesus fique conosco.